No vídeo de hoje nós vamos descobrir, será que um apocalipse zumbi é capaz de derrotar Nova York? Estamos dando continuidade à nossa série Cidades versus um Apocalipse Zumbi. Então já vai comentando aí embaixo sua opinião, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para você receber os conteúdos que vão voltar a sair. Eu fiquei muito tempo parado, mas estou de volta. Obrigado por assistir os vídeos anteriores, muito obrigado por ficar até aqui no canal, enquanto nós ficamos esse tempo assim, em off. Muito obrigado. Então, assista esse vídeo, tire suas conclusões e boa sorte. A cidade de Nova York, conhecida por seus arranha-céus imponentes, sua cultura diversificada e o seu ritmo incessante, começa o dia como qualquer outro. Milhões de pessoas se deslocando para o trabalho, turistas visitando pontos turísticos e vendedores oferecendo seus produtos. A vibrante energia da cidade esconde uma corrente de inquietação, enquanto veículos de notícias locais começam a relatar uma doença peculiar se espalhando por bairros isolados. Inicialmente descartada como uma gripe severa, a doença rapidamente se agrava com as vítimas apresentando os comportamentos erráticos e tendências extremamente violentas, se é que você me entende. A verdade é que os primeiros sinais de uma catástrofe iminente passam quase despercebidos em meio ao constante burburinho da cidade, com os primeiros socorristas tratando o incidente como casos isolados de delírio ou violência induzida por drogas. O surto em Nova York começa de uma forma inocente. Um turista retornando de uma viagem ao exterior carrega sem saber um vírus mutante. Sem apresentar sintomas, essa pessoa inicialmente embarca em um metrô lotado rumo à estação da Times Square durante o horário de pico da manhã. De repente, em um acesso de agressão incontrolável, ataca os passageiros ao seu redor, mordendo e arranhando em uma tentativa frenética de saciar o seu desejo inexplicável. O caos se instala quando gritos ecoam no ar e o vírus se espalha rapidamente entre os passageiros presos no espaço confinado que é o vagão do trem. A estação da Times Square, normalmente movimentada com turistas e os passageiros, mergulha na desordem enquanto os infectados avançam sobre a multidão de nova-iorquinos desprevenidos. A cena é surreal e aterrorizante, um choque entre humanidade e horror em meio aos painéis luminosos e luzes de neon. Estações próximas como o Grand Center, Terminal Union Square e Penn Station rapidamente seguem o mesmo destino, tornando-se focos de violência e infecções inexplicáveis. Enquanto o vírus se espalha pelas movimentadas artérias de transporte da cidade de Nova York, hospitais como o Bellevue Hospital Center e o New York Presbyterian, conhecidos por sua capacidade de resposta à emergência, são rapidamente sobrecarregados por uma enxurrada de pacientes com sintomas graves, febre, delírio e uma fome incessante por carne humana. A situação se agrava à medida que a origem dos relatos em todos os outros bairros são detectados. O Barclays Center no Brooklyn se torna um centro de triagem improvisado, enquanto o Lincoln Medical Center no Bronx luta para lidar com o aumento de pacientes em estado crítico. Inicialmente pegos de surpresa pela rápida escala da crise, as autoridades subestimam a capacidade de propagação do vírus. Com os hospitais chegando à capacidade máxima, os serviços de emergências esticados ao limite, as autoridades mudam um pouco sua cultura e começam a se tornar mais agressivos na resposta. A lei marcial é declarada, impondo rígidos toques de recolher e restringindo o movimento entre os bairros. Unidades da Guarda Nacional são mobilizados para proteger a infraestrutura críticas e manter a ordem. Sua presença é destinada a tranquilizar os moradores, mas ao contrário, contribuindo para um sentimento de empoderamento. O prefeito e o governador se dirigem à cidade em discursos solenes que serão previamente transmitidos pelas TVs. Ordens de evacuação são emitidos para bairros vulneráveis, mas a logística mostra que isso é complicado, com moradores em pânico, congestionamento nas rodovias e as ruas da cidade lotadas com as pessoas numa tentativa desesperada de fugir. Em outras palavras, caos completo em Nova York.
À medida que os relatos da doença misteriosa começam a circular pela cidade, os meios de comunicação de Nova York e dos Estados Unidos inicialmente têm dificuldade para compreender a gravidade da situação. Eles se perguntam o que seria, o que poderia ser, onde será, onde surge. Era como se fosse o surgimento da Covid-19 na época que ninguém sabia o que era. Foi uma certa dificuldade para compreender o que é e como era. No começo, trechos de notícias de canais locais e nas redes sociais descreveriam o surto como um incidente isolado de violência ou comportamentos bizarros. No entanto, à medida que a escala da epidemia se torna evidente, manchetes sensacionalistas dominaram as transmissões. Os âncoras de notícias, antes calmos e compostas, agora transmitem uma sensação de urgência e medo, amplificando ainda mais a crescente inquietação pública. E outras coisas, os canais de TV vão contribuir mais para o aumento do caos. E isso é provado em qualquer canto, é fato. Imagens de cenas caóticas na Times Square e na estação de metrô passam repetidamente, alimentando o pânico que os telespectadores que veem a infecção se espalhando diante dos seus olhos. A desinformação se espalha como fogo, complicando ainda mais os esforços para informar e tranquilizar o público. As ruas de Manhattan, tipicamente cheias de comércio e atividades, se transformam em um cenário de horror e desespero, agora lotadas pelo caos. A Quinta Avenida, que é um local conhecido lá em Nova York, torna-se um campo de batalha, onde as forças e os infectados se chocam com as forças da lei, civis e militares, também com outros civis aterrorizados. Wall Street, o coração financeiro da cidade, é invadida, enquanto corretores e banqueiros frenéticos enfrentam uma ameaça que não conhecem razão nem negociação. Os esforços para conter o surto por meio de quarentenas se mostram invalidados. Bairros infectados como Harlem e Chinatown resistem ao isolamento enquanto o vírus se espalha sem controle por áreas densamente povoadas. Ruas que antes ressoavam com os sons vibrantes da vida comunitária de Nova York agora ecoam com gritos e tiros enquanto os sobreviventes lutam para defender suas cidades, suas casas, enfrentando uma crise sem precedentes. Põem tokens de recolher rigorosos e posicionam unidades militares em locais chaves. Em outras palavras, nós estamos fora de controle. Nada existe controle em Nova York nesse momento. Mas essas medidas apenas atrasam o inevitável. Enquanto a infecção se espalha para além das fronteiras de Manhattan, alcançando os Queens e o City Island, as artérias vitais da cidade, a ponte George Washington, a ponte do Brooklyn e o túnel de Lincoln ficam congestionadas. Moradores em fuga abandonam seus veículos em uma tentativa desesperada de escapar das hordas invasoras, complicando ainda mais os esforços de evacuação e contenção. Nova York, outrora um farol de cultura e oportunidades, agora se encontra à beira do colapso, uma resiliência testada como nunca antes, um inimigo que ataca sem avisar. À medida que o caos se intensifica, as hordas de zumbis se espalham sem controle por toda Nova York. Os militares são chamados para reforçar as forças da lei e serviços de emergência sobrecarregados. Inicialmente, comboios de tropas da Guarda Nacional entram na cidade. Veículos blindados e soldados extremamente armados com rifles são posicionados em pontos estratégicos, como pontes, túneis e cruzamentos importantes. Sua missão: estabelecer zonas seguras, manter a ordem, apoiar os esforços de evacuação. Apesar de seu treinamento e equipamento, os militares logo se veem superados pelo ataque incessante de mortos-vivos. Em pontos críticos, como a ponte de George Washington e o Battery Tunnel de Brooklyn, os primeiros confrontos com pequenos grupos de zumbis rapidamente se transformam em batalhas de grande escala, antes subestimado pelos militares. O número puro de infectados supera as posições defensivas dos soldados, com corpos se acumulando contra barreiras improvisadas que se mostram inadequadas contra a maré de ataques famintos. Tentativas de fortificar posições com sacos de areia e arame farpado são inúteis, enquanto os infectados avançam incessavelmente, que ignoram a dor e o medo. Veja bem, apesar do sucesso inicial em garantir pequenas áreas como a Central Park ou os arredores do marco icônico como o Empire State Building, os militares não conseguem manter essas posições indefinidamente, porque é muitos zumbis. Os infectados rompem as defesas através das forças numéricas ou da manutenção inesperada em seu comportamento. O que é que acontece? Os infectados rompem as defesas através da força numérica ou da mutações inesperadas em seu comportamento, pegando os soldados desprevenidos e rompendo os perímetros. Marcos, antes considerados bastiões de segurança, tornam-se campos de batalha sombrios, onde soldados sobreviventes lutam desesperadamente para resistir antes de serem totalmente dominados.
A queda dessas posições chaves causa um golpe desmoralizante ao moral militar e à esperança civil, sinalizando o declínio inevitável da cidade rumo ao caos. Diante das baixas crescentes e suprimentos escassos, os comandantes militares são forçados a tomar decisões difíceis. Retiradas estratégicas são ordenadas, deixando para trás equipamentos e soldados feridos, enquanto recuam para se reagrupar às linhas defensivas secundárias. Os esforços de evacuação tornam-se cada vez mais caóticos, enquanto comboios militares se chocam com civis em pânico nas ruas congestionadas. Na ausência de uma liderança eficaz e planos claros de evacuação, o medo e o desespero dominam o dia, com algumas unidades abandonando seus postos completamente para se juntar ao êxodo residente em fuga, levando inevitavelmente à queda de Nova York para os zumbis. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, a gente trouxe um vídeo diferente, né? Aqui a gente tá falando sobre Nova York, você pode dizer aí sua cidade, já tem uma lista de cidades que a gente tem aqui para falar sobre contra os zumbis e apocalipse zumbi. Eu quis trazer Nova York porque é uma cidade grande e tal, a gente pode trazer São Paulo, pode trazer o Rio de Janeiro, pode trazer Belém do Pará, enfim, fica a seu critério, mas não agora, a gente tá fazendo roteiro, eu fiquei sumido durante muito tempo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, diga aqui o que faltou, comenta aí embaixo que a gente vai estar lendo tudo. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Cuidado, viu?